Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: o seguidor de Cristo e as autoridades. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 19 de setembro de 2025, sexta-feira, ótimo final de semana para todos. Deus eterno, é no nome de Jesus, que fui amado, que eu estou aqui em oração, juntamente com essa pessoa que está me ouvindo, orando comigo, te pedindo a tua graça e misericórdia sobre todos nós. Abençoa cada uma dessas pessoas que está acompanhando a nossa oração, a família de todas essas pessoas, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para esta mensagem de hoje a expressão o seguidor de Cristo e as autoridades como tema para a palavra de hoje. E eu quero já iniciar falando que as autoridades, elas foram instituídas por Deus, como Paulo mesmo fala aqui, como uma finalidade, a finalidade de manter a ordem e a justiça. Então a gente, como cristão, como seguidor de Cristo, devemos obedecer, devemos respeitar e orar por estas autoridades. É claro, no entanto, eu quero dizer que quando as ordens humanas se opõem às claramente vontade de Deus, Deus manda uma coisa e as autoridades ou as ordens humanas se contrapõem, ou se opõem à vontade de Deus, é claro que a prioridade é sempre obedecer ao Senhor. Mas falando sobre as autoridades, a Bíblia relata o nosso comportamento diante delas como seguidor de Cristo que somos. Paulo, quando fala, instruindo Timóteo na sua primeira carta, a Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então a gente tem esse compromisso de orar, de suplicar, de interceder, em favor dessas pessoas. Quando Pedro, na sua primeira carta, ele também nos orienta sobre isso, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz assim, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam bem. Gente, às vezes a gente fica, até meio que na defensiva ou até na ofensiva em relação a certos comportamentos de pessoas que a gente acha que deveriam agir diferentes, mas estão imbuídas de autoridades ou de autoridade dada por Deus. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3 e versículo 1,
Ele diz assim, ó, lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Olha, ser seguidor de Cristo não é coisa fácil, não. Não é para qualquer um. É só você ver aqui, entre tantas outras coisas que o cristão, né, o seguidor de Cristo deve fazer, deve agir, deve representar Jesus na terra, tem isso aqui também. Nós não podemos ignorar isso. E Jesus, no capítulo 22, versículo 21, do evangelho dele, escrito por Mateus, ele diz o seguinte, ó, dai, pois, a César, ou seja, às autoridades, o que é de César, ou seja, o que pertence às autoridades. Se é para a gente dar, né, o devido respeito às autoridades, a César, aqui nesse exemplo que Jesus está dizendo, vamos fazer isso. E ele diz, e a Deus o que é de Deus. Né? A gente deve obedecer às autoridades constituídas por Deus, mas também a gente deve fazer nossa parte em relação à pessoa de Deus. Eu quero concluir onde a gente vê Lucas relatando no seu livro, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, ele diz assim, ó, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas aqui, como eu falei no início, a gente deve saber fazer, né, essa distinção. O cristão deve obedecer, como eu disse no início, deve respeitar, deve orar pelas autoridades. Agora, quando os homens se opõem assim de uma forma clara à vontade de Deus, aí a prioridade é sempre obedecer ao Senhor, como diz aqui Lucas, palavras de Pedro. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.